E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Alcides Miranda Filho, meu pai. 73 anos, pai? 73, já passado. 73 e 6 meses. Dia 15 de junho de 1948, né? Isso mesmo. Olha, eu tenho mais três irmãos, né? O César, o Carlos e o Alessandro. E eu falei pro meu pai, né? Pô, vamos conversar um pouquinho, vamos gravar em áudio e imagem, porque tem muita coisa que acontece que a gente vai se esquecendo, né, pai? Certo. Por exemplo, a gente teve o privilégio do meu avô, pai do meu pai, viver até os 100 anos. E uma vida, assim, muito abençoada porque foi embora sem ter grandes doenças, né, pai? Muito bem. Quando o senhor olha para sua casa, né? O senhor teve quantos irmãos? Nós somos em 7, né? A minha irmã 8. Oito com a Nair, que morreu muito jovem, né? Mas aí dá 9, né? 9. E uma história interessante, meu avô e a minha avó ficaram por 72 anos casados. Eles casaram em 32 32. e a avó morreu em 2004, né? 2004. E a primeira irmã do meu pai, ela morreu de uma forma muito trágica, queimada em um fogão a lenha, né, pai? Isso, uma lenha. Como foi essa história? O que eu sei que os irmãos contou é que os pais trabalhavam na lavoura, né? E ela cuidava dos mais novos, né? E quando que... Acho que ela foi fazer alguma coisa no fogão e pegou fogo na roupa e não tinha quem socorrer e quando chamaram os pais, provavelmente, eu não me lembro, mas ela estava desfalecida, né? Eu tive Essa é a acesso, história que eu tive, que os irmãos contavam, a mãe e o pai contavam, né? eu tive acesso à certidão de óbito dela com 6 anos. Hoje. Então foi realmente uma história que eu começo falando sobre isso porque, pai, o vô com a avó, eles nunca ficaram, tipo, se remoendo com remorso disso, né? Não, Eles tocaram a vida em frente, né? certo. Apesar de uma coisa dessa natureza, né? É, Que é algo que pode marcar, né? Porque verdade. perder um filho deve ser terrível, né? E eles não comentavam muito isso em casa, né? Não comentava, até as fotos que tinha, a minha mãe não queria nem ver muitas fotos, né? Isso eu me lembro que tinha uma foto, uma cristaleira, ela não queria muito que deixasse a foto exposta, né? Isso eu me lembro, sim. O senhor nasceu em qual cidade? Não entendi. Em qual cidade que o senhor nasceu? Eu nasci em Porto Feliz, num bairro com o nome da Indaiatuba, né? E nesse bairro, quando o senhor lembra hoje, né? Era tudo de terra. Como que era a casa? A casa era... A casa eu não lembro, porque logo após que a gente nasceu, os pais mudaram para Iperó, mudou onde muito a cedo. Maria nasceu em Iperó, né? E depois, em 54, eles já moravam numa fazenda por nome Chapadão, em Porto Feliz, onde Eliseu nasceu, né? Aí o senhor lembra bem. Aí eu lembro que era uma Era casa, sítio? era uma casa num local assim, onde tinha, acho que a casa nossa e outra casa parede e meia, e logo após tinha uma fazenda, meio distante onde meus pais trabalhavam. Meu pai trabalhava nessa fazenda, né? O senhor chegou a trabalhar na lavoura? Não, porque nós tínhamos 6 anos de idade, quando, lá nessa época, tinha 6 anos, quando me lembro que a gente ia brincar num pasto que tinha do lado, num vale que tinha muitas árvores arvoredas, né? Eu era aqui com 6 anos e os outros eram mais velhos, né? Abaixo de mim tinha a Maria, que é a minha mãe, e o Eliseu, que é o caçula, né? O Eliseu nasceu nessa fazenda Em Iperó. Chapadão. O Eliseu nasceu lá, Que mas... não é Iperó. Não, já é município de Porto Feliz. Porto Eu nem Feliz. sei se até existe até hoje esse lugar, porque acho que nem hoje é invernada lá, né? Não tem mais. Estamos falando do ano de 1954, né? É, E pai, quando o senhor lembra, né, da casa, da convivência, com certeza o vô com a avó sempre foram pessoas muito boas, né? Dessa época, de criança, quais são as lembranças que o senhor tem, assim, não ia pra igreja? Como que eram os dias quando criança? então, quando nós morávamos lá, eles participavam dos cultos ali no Porto Feliz. Eles já eram da congregação? Já eram na congregação. Meus pais ficaram em frente em 1950. 1950. Tinha o quê? 6 anos de crente evangélico. Bem, daí eles iam lá nesses cultos e nós ficávamos lá, assim, com os demais que não iam. Mas o tempo de criança era brincar por ali, depois que mudamos para cá, seguiu a vida, né?
A gente acompanhava eles para a igreja, como sempre acompanhou. Foi estudar logo aos 7 anos na escola normal, né? E Isso, assim, isso já era no tempo de criança, né? só que o Porque- senhor começou a estudar em Porto Feliz. Não, aqui em Santa Bárbara. Ah, já em Santa Bárbara. Mudaram aqui em 1950? E 4 em novembro, mais ou menos, de 54, né? Isso mesmo, novembro. Foi nessa meada de fim de ano de 54 que eles mudaram para cá. Eu tinha o quê? Praticamente 7 anos tinha na época, né? 7 anos. Então a gente mudamos lá para Vila Oliveira, antigamente Vila Zé, né? E ficávamos por ali, congregávamos numa salinha que tinha na Vila Aparecida. E depois que a gente foi estudar, com 7 anos de idade, começou estudo, né? Primário, né? E assim veio a vida, né? E o senhor com 12 anos começou, o senhor foi batizado aos 12 Com anos. 12 anos a gente, como sempre, seguiu a doutrina da congregação. Os pais acompanhou eles, né? Com 12 anos a gente batizou e a vida continuou, a vida de casado, no tempo da juventude, da adolescência, né? E foi assim até o casamento E o senhor começou a namorar vindo, assim. a mamãe quando o senhor tinha 15 e ela 12. Com 15, 16 anos nós conversávamos, não é que namorava, Era conversávamos. diferente, né, pai? Conversávamos periodicamente, assim, mas não tinha um namoro chegado, né? Porque começou a namorar mesmo mais oficial quando eu tinha meus 17 anos. 17 anos, né, que começou a ter mais contato, né? Mas definitivamente foi com 18 anos, eu já tinha 18, ela tinha 15, né? Foi namoro mais assim, chegado, foi dos 15, dos 18 até 21 anos, que eu casei com 21 anos. Quando o senhor casou em 69, né? 69, 24 de maio de 1969. Já faz 52 anos, né? Em 2021 fez 52 anos. 52. 52 anos, minha mãe ainda tem saúde, meu pai também, né? Isso é muito bom. E dessa união vieram 4 filhos, né? Isso. Eu sou o mais novo. Quando o senhor olha para essa vida toda, né, que o senhor teve e tal, né, de todos nós, crianças, e Deus abençoa porque as crianças, nós, né, a gente também sempre teve saúde, né, pai? Graças a Deus. Eu sei que a gente hoje que tem filho, né, eu falo que a gente aprende a ser pai ser filho quando a gente se torna pai, né? Eu tenho muitas lembranças, né, do senhor trabalhando na Polienca, como torneiro, como encanador e tal, né? O senhor trabalhou também como vidraceiro, né? Mas quando o senhor olha para o passado e lembra de algumas intervenções que Deus fez, né, na vida de vocês, por exemplo, a criação dos filhos, isso não é algo pensado, né, pai? Que nem a gente sempre estudou, sempre aqui em casa sempre teve diálogo e tal, mas como que o senhor conseguiu, de repente, criar os filhos da forma como o senhor criou? Né? Foi talvez a convivência dentro de uma igreja? Como que o senhor acredita tudo que... tem a ver, né? Porque a gente, como seguiu desde criança os princípios da doutrina, tem que ver naquele ensino, né? Aquele ensino, casou, graças a Deus casamos bem. Então a gente procurava aplicar aquilo que a gente aprendeu lá atrás. E os filhos veio no mesmo lema, certo? No ensino, na doutrina, no conhecimento que a gente tinha, pouco que a gente tinha, mas a gente procurava aplicar o melhor, né? E quanto à criação, a gente procurava. Eu, como pai, eu me lembro, era um pouquinho nerd, tinha hora, mas não por mal, por bem. Mas quanto à criação dos filhos, foi uma coisa que a gente vem lá de trás, né? Inclusive, a gente se lembra bem que a gente transmitiu essa mensagem há muito tempo para a nossa juventude, para a nossa mocidade. E a gente conversa com vários daquele tempo, eles falam, olha, tempo bom foi o seu tempo. Até ontem eu vi alguém falando. Tempo bom foi o que você ensinou muita coisa. Ontem um mocinho na igreja falou para mim, ó, ele falou, olha, quanta doutrina que eu escutei e foi muito bom para mim. Hoje ele é casado e daí que eu falei, não só você, como seu irmão, sua família, muitos que eu converso sentem satisfeitos com aquilo que eu vi na minha boca naqueles tempos que a gente tinha. Pai, foi cooperador de jovens, né? Por quantos anos o senhor foi cooperador de jovens? 22 anos. Por 22 anos foi cooperador de jovens, hoje toca dentro da igreja, né? E pai, quando o senhor lembra, eu gostaria que o senhor falasse alguma lembrança que o senhor tem, né? De algum momento que o senhor viu
não talvez um milagre como a gente às vezes diz que o milagre é, né? Não que um morto levantou, mas assim, que voltou à vida, mas sim, alguns milagres que o senhor lembra dessa época que o senhor gosta de lembrar, né? É, Eu lembro por exemplo, quando o Alessandro estava com a hérnia, né? E estava com a preocupação que ela supurasse, né? teve muitos momentos de milagres, por meio da fé e da oração, né? Lógico. Porque a gente não era de ficar correndo em médico a toda hora, não desprezando a medicina. Mas como a gente achava que orando era o momento, acho que. E muitas horas ocorreu durante a noite, que não tinha onde correr. Então você tinha que ter um pouquinho de fé, né? E orar. Mas houve várias curas com todos eles. Com vocês tudo. Tanto com o César, como com o Carlos, como com o Alessandro, com você. Com todos teve momentos, sim, de orações que Deus curou. O Alessandro, de uma hérnia que estava para estourar, por meio da oração, domingo à tarde, diminuiu aquele pelote que estava se evoluindo. Depois, mais lá para frente, precisou operar. Mas no momento da aflição do problema, o pelote desapareceu. Entretanto, que ele operou, fez operação, casou, teve filhos e não tem problema. Verdade. O César, por exemplo, de menino, tinha um problema de tudo que tomava gelado atacava o peito, uma espécie de uma bronquite, não sei se era bronquite, mas era uma coisa também que causava preocupações, né? Mas por meio do voto e da oração, ele sarou também, nunca mais lembro que o César teve problema de tomar coisa gelada. O Carlos, por exemplo, quando nasceu tinha problema de intestino, não parava nada no estômago. Me lembro se o avô ainda falou para a mamãe, falou, acho que esse menino, vocês não vão criar ele, vai ser sempre doente. Pode perguntar à mãe que ela fala para você. Que vó? A avó Tereza. Falou, ele é falecida, né? Ele tem esse problema e não sei se vocês vão criar esse menino. Meu Deus. E olha, como sarou. Ele tem alguma novidade, quando já fez algum mal, mas como não ia criar se ele tem seus 48, 49 anos? Verdade. Você, por exemplo, você também já teve seus problemas. E outra, também nos acidentes que você teve, por que eu fui vibrar? Na oração. Verdade. O Alessandro, no trabalho, algumas coisas aconteceu com ele que poderia ter ocorrido coisa grave, por que ele morreu? Por causa das orações. Então, eu confio que as minhas orações, a oração que você faz, ela tem poder sobre nós e sobre você. Com ela também. Deus fez obra com ela, né? Várias obras. Eu me lembro, ela também nem lembra, mas uma vez ela fez uns exames, vocês que eram tudo sorteio ainda. E nos exames constatou qualquer coisa estranha no corpo dela. Eu acho que nunca contei isso aí. E ela fez alguns exames, constatou. Volta daqui tanto tempo para voltar a fazer o exame. Se constatar que tem alguma coisa estranha, tem que partir para Deus. Eu não sei se ela vai lembrar. E eu fiz votos que se voltasse normal, não desse nada, era motivo de voltar normal. Ai, que benção. E isso continua até o dia de hoje, não é só agora não. Ela teve uma dor no braço um dia que parecia que era um tipo de um infarto. E após a oração também logo. O que eu estou falando é verídico, não é? O que eu estou falando não é nada aumentado, não. Sim, e a gente... coisa que ocorreu, porque não é porque eu estou falando aquilo que quero aumentar, não é aquilo que... A fé, eu não vou contar detalhado, porque não... a realidade é isso aí. E eu lembro também, pai, do braço do senhor, né? É. Meu pai quebrou o braço, né? Foi 2012, né, que o senhor quebrou o braço, então. né? 2012, o senhor estava lavando? novembro. Nós estávamos lavando o quintal quando nós morávamos ali na casa do Carlos. E foi que eu escorreguei no quintal e caí em cima do braço, né? E na hora eu já falei, quebrou o braço. Traz um pano, vamos pôr um antipó e aí. Mas, resumindo, essa situação durou 90 dias, né? E eu lembro que tinha no braço do meu pai, tinha 1 milímetro, né? Mais ou menos. Tinha 1 centímetro, né? Uns 10 milímetros, né? Que tinha de um osso no outro. Cavidade. E meu pai não quis operar, acreditou na fé e acabou conseguindo também, né? Essa cura. Braço normal, né? E olha, e eu falo isso porque tudo que eu como homem hoje, meus irmãos também, a gente, claro, né, se baseia na figura masculina do meu pai e dos ensinamentos que meu pai nos deu, né?
E o senhor tem até a quarta série primária, né, pai? Quarta série primária, tem apenas um pequeno Senai que eu tenho. Mas, graças a Deus, Deus abençoou que a gente conseguiu bons empregos, conseguiu boa aposentadoria, né? Ainda hoje, com 73 anos de trabalho, ainda não tem nada que me impede de trabalhar, tenho saúde, graças a Deus. Mas, voltando naquele assunto de fé, eu tive também em 2014, 2015, uma lesão no nervo ciático. Verdade. E isso durou 30 dias, esse processo. Mas também foi oração que libertou, porque o médico recomendou vários medicamentos fortes. Mas eu, numa das noites que eu estava já meia-noite sem dormir, já estava mais ou menos com uns 20 dias isso aí, não tinha na igreja um dia ainda, fiquei 30 dias sem ir na igreja. E eu me lembro, isso eu me lembro, eu chamei a minha esposa ali, aí falei, vamos orar, porque está doendo muito o braço e o lado aqui, e eu não consigo dormir. Aí foi que eu fiz a oração. Acho que ela fez, eu também fiz. E após aquela oração eu dormi. Acabou a dor, eu dormi. Naquele dia eu fui sumindo, quando deu 30 dias eu estava bom. Não tinha mais nada. Viver pela fé, né? Então, Acreditando, né? Eu acredito na medicina, no remédio que eu fui colocado por Deus. Mas, acima de tudo, quem cura é Deus, não é remédio. Pai, e hoje, né? O senhor vê essa geração de hoje, né? Muito mais tecnológica, tem celular, tem um monte de coisa e tal. Só que, às vezes, pai, a gente tá perdendo essa capacidade de conversar, né? Essa capacidade de ouvir. Eu fui dos netos, né? Um dos que mais ia na casa do avô, né? Isso. Todos, né, já tinham seus afazeres, né? Todos são amorosos, os netos. Isso não me deixa melhor do que os outros, longe disso. Mas eu ia muito. E eu me recordo deles contando histórias, né? De quando criança, o avô, a avó, né? Tudo tal. E nós aprendemos muito com os mais velhos que a gente, né? E como que de repente essa molecada poderia fazer, pai? Nós, enquanto pais, o que nós podemos fazer para os nossos filhos para que eles possam também aprender, né? A fé, que a vida tem momentos duros, né? E que a gente pode superar para não ficar numa depressão, numa tristeza. Como que a gente pode ensinar isso para os nossos filhos? É que o conselho é o primeiro passo, né? Conselho, né? Mas nós estamos numa geração difícil agora, né? Porque eu percebo, as poucas vezes que eu frequento ainda nas reuniões dos jovens, na juventude, eu percebo, infelizmente, não todos, mas alguns pouco interesse, né? Não todos, né? Porque tem ainda uma boa parcela que eu sei, que eu convivo ainda com eles, quando em visitas, em reuniões, percebo que tem aqueles que são bastante fervorosos, e se tem fervor porque são obedientes, né? Lógico, né? Mas seria por meio de conselhos, mas como conciliar? O conselho é uma coisa que, para você dar o conselho, você tem que também estar dentro dele, né? Perfeito, muito bom isso. Estamos numa época difícil, viu? Porque eu, lá na firma que eu trabalho, a gente procura dar um bom exemplo. E o pessoal chega a falar direto, olha, eu queria viver que não o senhor está vivendo. Nessa idade, com saúde, e a gente procura plantar o bem, né? O melhor. Então eu acho que não tinha outro caminho a seguir, senão aconselhar os jovens, né? Quando perceber que eles querem receber o conselho, aconselhar, né? Perfeito. Eu aconselho lá o pessoal, aconselho, falo. Eles falam, fica em paz que no fim dá tudo certo. Fala, Zé. Eu acredito muito nisso, né? Que a vida dá muito certo. E o senhor sabe que hoje eu tô no meio da política, né? Meus pais até tinham uma certa reticência, né? Eliel, talvez não, essa questão. Mas eu pedi muito na última eleição para que a gente orasse da seguinte maneira, né? Eu não sou batizado na congregação, eu não sou uma pessoa que segue, né? Hoje a congregação, embora meus ensinamentos foram lá dentro, né? Então eu sempre peço para os meus pais para que a gente orasse, para que se fosse algo bom, que Deus permitisse que desse certo, né, pai? Certo. E eu lembro, nos momentos de muitas dúvidas nossas, dores, como foi o caso do falecimento, por exemplo, da Janaína, né? Certo. Minha cunhada, à época, com 35 anos, né? Lembro que a gente chegava e nós estávamos chorando, né? E cada um que chegava, o senhor falava, vamos orar, né? Isso ocorreu. Vamos orar, né? Porque é só Deus para confortar a gente em alguns momentos na vida, né? Verdade. E vai sobreviver a todos, né, pai? Os momentos difíceis vêm para todos, né?
Eu me recordo, e eu tenho hoje esse hábito de ler a Bíblia também, como o senhor sempre teve, né? Eu me recordo do senhor lendo muito a Bíblia, né? Não, eu lia. Hoje a gente, devido acho que à ocupação, à correria, a gente lê menos, mas quando há tempo ainda eu leio aí as escrituras ainda. Se o senhor lembrar de de uma história bíblica, qual uma história bíblica que mexe com o senhor, que você fala, caramba, essa história aqui dá uma boa lição para os nossos dias? Isso, que história de um profeta, de um homem na Bíblia que o senhor tem, assim, às vezes, vontade de ler novamente? O senhor gosta? Então, a Bíblia é um volume muito grande, né? Então a gente não tem o costume de ler um capítulo todos os dias, né? Sim. Diversifica, né? Por exemplo, há dias que a gente amanhece com um pensamento, né? Já na cabeça de ler um capítulo. Então a gente vai ler aquele capítulo. Porém, eu noto que sempre os capítulos que eu vou ler, às vezes, ele traz uma certa paz, uma certa consolação e uma certeza, né, de que aquilo não é propriamente natural da gente. É o próprio Espírito que impulsiona a gente a ler aquele capítulo, né? Porém, mas sempre há salmos que... O senhor gosta de Salmos? Salmos de Davi, que eu leio muitos salmos, né? E leio também as epístolas lá dos apóstolos, o Novo Testamento, né? Mas eu não tenho um capítulo preferido para mim falar, eu vou ler tudo isso aqui. Porque se tornaria um ritual meio costumeiro, né? Perfeito. Entendeu? O senhor acha que... Como nós fomos ensinados que a nossa doutrina é guiada pelo Espírito, então a gente segue Perfeito. aqueles rituais. Não é que eu não tenho nada por um costume. Nem para ir nas igrejas por costume, não tenho. Quantas vezes, já que você está falando, quantas vezes que eu quero ir num lugar, mas se não há um comum acordo, isso com a esposa, então, eu não vou. Ela já fala que não está com vontade, eu não contrario. E eu falo, não é para você fazer a minha vontade, nem é para mim fazer a sua. E não tem problema, não fica magoado com o outro, porque você não quis fazer meu gosto, nada. Então o quanto lê a Bíblia, como se perguntou, é que eu não tenho um capítulo preferido para ler todos os dias, né? Eu leio conforme falei para você, para resumir, a inspiração. Perfeito. Eu acredito muito... Entendeu? Eu acredito muito que nós temos níveis espirituais, né, de espiritualidade a se alcançar, né, pai? É. Porque, por exemplo, quando o senhor se recorda da vida toda, dos filhos, o senhor olha para trás e vê o Alcides lá, de 18 anos, e hoje o Alcides de 73 anos, né? Os seus pais, o senhor teve uma sorte que seus pais ficaram com o senhor uma longa parte da vida. Isso. Porque eu me recordo, aos sábados o senhor ia lá, né? Até hoje ainda o senhor fala, meu avô morreu em 2009, né? Então já faz um tempo, né? Das saudades. Mas o senhor teve pai e mãe junto com o senhor, né? E o senhor conseguiu muitas coisas que, por exemplo, o dinheiro não compra. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. O preço você paga, o valor você não consegue pagar. Por exemplo, o senhor teve família presente, o senhor formou família. Graças a Deus não sobreveio desgraças sobre nós. Todos os filhos estão empregados, né? E isso também que leva a gente a viver uma vida em paz, né? Porque eu comento isso aí. Quantas eu comento por aí para as pessoas? Eu deito na cama e durmo sossegado. Eu não preciso ficar pensando, meu filho está plantando lá, meu filho está fazendo isso, aquilo. Não. Eu já falei para muitos. E devido aos filhos assim, os netos me vindo no mesmo lema. Já falei isso para vários, né? Então, ai, que bom, se pudesse ser assim também. Então, muitos falam. Agora, a gente não tem remorsos que os pais já são mortos, né? Nem da sogra que é morta, não tem remorso. Porque o que eu pude fazer, eu fiz. Tanto é que eu levava eles na igreja, né? O meu carro tinha um Fusca, levava eles na igreja, não tinha preguiça. Verdade. Acabava os cultos, ia lá tomar café, e não saía sem tomar um café, comendo pão de bolo. Então isso aí também, a gente reflete isso aí, comenta isso aí. Quando a gente fez isso aí, não fez por demagogia, por grandeza, foi porque não tinha amor também. Perfeito. Viver em paz para morrer em paz. Até hoje ainda, a gente faz uma coisa na vida possível, que é necessário fazer, né? Mas
causa da sogra. Quantas vezes eu levei a sogra congregar em vários lugares longe? Eu comecei. A gente levava ela para congregar nas igrejas longe. Até no último finzinho que ela congregava, eu sempre levava. Quer dizer que eu não tenho um pingo de remorso. Perfeito, perfeito. E assim é hoje, na vivência dos filhos, eu não tenho. Pai, Temos. eu me recordo, quando criança, da gente andar muito a pé, porque a gente não tinha um carro, de fazer visitas. Me recordo do senhor trabalhar o dia inteiro, chegava à noite, olha só, ele trabalhava o dia todo, minha mãe trabalhava o dia todo em casa, minha mãe nunca trabalhou fora, mas em casa trabalhava muito, cuidando da gente, cuidando da casa. E aí o senhor chegava rapidinho, a gente já estava tomando banho, o senhor tomava banho, a gente comia, e nós íamos para algumas casas. Não vou falar nomes aqui, mas por exemplo, eu me lembro do bairro Rochelle, quando o bairro era só barro. Sim. E nós íamos fazer visitas, porque essa era uma forma dentro da congregação de vocês levarem alegria para os doentes, né? E essa época de visitas, ela não passou, porque até hoje, embora a pandemia parou um pouquinho, né? Mas até hoje vocês fazem visitas para as pessoas, né? Ora, né? E eu tenho certeza que isso também é uma forma de plantar o bem, né, pai? De você ir levar um pouco de alegria para aquele que está doente, né? Inclusive, devido a muitas visitas que fizemos lá atrás, não é que eu estou falando isso para me gloriar, mas a gente é lembrado por aí. É lembrado. Quanta gente que, quando encontra com a sua mãe comigo, chega a perguntar, vocês vão em casa de visita, vão em casa. Nós temos já mais do que uma visita encomendada de pessoas que vieram pedir visita e querem a nossa presença. Querem a presença. Isso é uma coisa diferenciada. E na medida do possível vai fazendo, não tem como socorrer a todos, mas na medida do possível você vai fazendo, o que dá para ir fazendo, né? A gente hoje não tem um ministério de atendimento na igreja, mas o quanto o dom não sai, se você for fiel, o dom não sai, né? E o prazer de visitar as famílias, a gente tem. Isso não é de hoje, é de 50 anos atrás, desde quando era sorteiro, e a gente vem fazendo, né? Não por vanglória, por glória própria, né? Mas porque é um prazer que a gente tem, né? Eu acho que a gente ocupa o tempo da gente nisso aí também, né? Claro. Ocupa o tempo, faz o bem. Eu falo, tem muito... E está cumprindo também. A Bíblia relata que temos que visitar os doentes, né? Irmãos, né? E pai, eu falo assim, né? Acho que não só eu, mas é a opinião dos meus irmãos também, né? A gente viveu muito bem dentro da casa de vocês, né? Então. Se a gente pudesse, a gente nasceria novamente nessa família. A gente tem muito amor pelos meus pais e pela forma como a gente foi conduzido aqui dentro, que faz com que nós sejamos o que somos aí fora. Né? Por exemplo, o Eliel político não é diferente daquele Eliel daqui de casa, porque a gente aprendeu isso, né, pai? Então eu acho que manter a nossa essência é muito importante. Embora a gente sabe que tem dias mais difíceis, dias mais fáceis, né, pai? Agora, desse tempo aqui, eu espero que o senhor chegue até os 100 anos, né? O que o senhor espera para esse futuro, para esses dias? Nós gravamos isso em 2021, né? Afinal, hoje é dia 31 de dezembro, né? O que o senhor espera para o ano novo, 2022? Não, a gente espera que, como mesmo nas pandemias, o tempo correu bem, foi bem, a gente espera que corra bem os anos futuros, né? Porém, a vida, para amor de Deus, não sabe o que pode ocorrer. A nossa esperança é viver, fazer o melhor, usufruir do que nós temos, que vamos ter. Mas quanto ao futuro, aí já é um ponto que não pertence a nós, né? Tá certo. Entendeu? Pai, Deus abençoe. Porque os planos da gente é mas uma coisa que eu nunca gostei de fazer, e não gosto até hoje, é de planejar muita coisa assim, achando eu na frente, ou eu. Porque se a gente fazer muito plano, colocando o eu que se entende é achando que você faz, que você acontece, que você é, que você... E não pondo Deus na frente, então é perigoso, né? Deus pode ceifar você por sua negligência. Perfeito. Você vê que na Bíblia é Latão que ele falou, agora eu tenho tudo, agora tenho meu celeiro grande, tenho tudo que eu preciso, agora folga minha alma, agora tenho tudo. Aí que a voz falou, você é louco, hoje pedirei a tua alma e o que tem, para quem fica. Nossa. Então ele pôs ele na frente. Então se não é pôr Deus na frente, então vai bem. Perfeito. Por isso que eu falo, você tem ideia de ser político na frente, se for para ser, vai ser. Mas leve esse conselho, ponha Deus na frente. Amém.
Sempre põe, eu Põe a Deus na continuo frente. orando da forma como o Senhor me ensinou. Nunca acho que é sábio, que é isso, que é estudado, porque isso não. O que vai levar o nosso futuro a ir para frente é Deus. Perfeito. Tanto que eu estava comentando em algum momento sobre o senhor ter feito o primário e que isso não tem nada a ver, pai. Estudar nos faz, por exemplo, doutores, estudar nos faz engenheiros, nos faz passar num concurso público, estudar. Mas a sabedoria, ela vem da lição da vida, dos dias da vida. Eu me recordo que o senhor nunca gostou de falar da morte. O senhor sempre falava assim, deixa a morte para o momento da morte. E eu achava que era algo que a gente precisava falar. Que eu até brincava, às vezes, de uma forma até muito infantil e imatura, brincava com a morte, até que ela bateu na nossa porta, daí você começa a pensar. Né? Porque a gente não tinha tido, por exemplo, quando a avó Isaura foi embora, quando o vô Cid foi embora, quando a avó Teresa foi embora. E a minha mãe, ela não tem o pai desde criança. Mas os 3 que ficaram, meu avô foi aos 100, minha avó Isaura foi aos 90 e minha avó Teresa foi aos 91. Isso. Então eles foram muito cheios de dias, né? E eu falava assim às vezes, vamos brincar sobre a morte. Falava, na igreja tem alguns hinos que são próprios de rituais funerais. E meu pai sempre falava, não brinca com isso. Né? Falava. Porque deixa o mal, cada dia tem o seu mal, né, pai? Deixa por acontecer. Porque se a gente fica, às vezes, antecipando, a gente fica triste, né, pai? Né? Então, e por isso que o coração precisa ficar alegre, né? Eu acho que tem que deixar as coisas por um momento. Eu falava, deixa tudo para a hora que acontecer. Mas quando acontecer? Não, deixa. Não, que aconteceu muita coisa. Quebrei o braço, houve problema de doença em casa e não passou tudo, não teve bons resultados. Perfeito. E eu creio que vai ter ainda. Se um dia eu ficar viúvo, eu não vou ter remorso dela. Se ela ficar viúva, ela não vai ter remorso de mim. E a vida prossegue. Perfeito. É isso mesmo, pai. Pai, nós estamos aqui já há meia hora conversando. Deus abençoe por ter falado comigo. Eu queria muito ter essa gravação. Foi bom. E manda uma mensagem aí pra gente finalizar. Manda uma mensagem aí pro futuro. Qualquer palavra que o senhor queira dizer para as pessoas aí. Então, eu desejo que a todos que estão ouvindo isso aí, que vai ouvir, Deus conhecido, a todos, irmãos na fé, que não são, que são chegados a nós, né? São próximos de nós, famílias, que todos tenham um feliz ano novo e um bom futuro para todos. Deus que abençoe a todos. Deus, Pai. Amém. Amém.